Senhoras e senhores, muito bem-vindos ao Slam Colegial SESI, a batalha da terceira margem do Rio. Você sabe o que é Slam? Slam é batalha, é discurso no fio da navalha do poema, é poema cortante, é forma troante, vida no instante de um verso. Slam é poesia, cria da praça, da vida, da esquina, da escola, dos grupos, da alma concreta entre prédios e ruas, do morro, do mar. Fale do que quiser falar. Aqui é um bom lugar para estar, tem acolhida. Aqui é um bom lugar para expor ao seu dispor. Bem-vindo a essa batalha que é, antes de tudo, contra um dos seus eus. Dizia o poeta, lutar com palavras é a luta mais vã, mas eu digo para ele, sou guerreiro de fé, cheguei no Slam. Slam é um espelho, é grito estetizado, é raio de eloquência estilizado, é sua voz em forma de arte urbana, no concreto, papo reto. Aqui não é teatro, mas é palco da vida. Por isso, afia sua língua, ao Slam ser bem-vindo, começou a batalha. É, galera, o Slam é por aí, é esse tipo de poesia urbana, marginal, ultra contemporânea. E claro, né, dei aí um exemplo. E eu vou exemplificar com outras coisas que eu produzi também, até para vocês não terem somente a referência da galera que sabe fazer de verdade. Mas, enfim, então, participando aí com vocês, dando exemplos também do que eu quero, vou trocar uma ideia com vocês ao longo desse vídeo. E é muito importante que vocês entendam um pouco melhor o que é o Slam. E aí eu selecionei trechos de um documentário, de um filme que mostra a vida das batalhas. Vamos conhecer um pouco, então, dessa cultura que a gente vai praticar na disciplina de literatura? Vamos lá. Uma competição de poesia da periferia, com rima, ritmo, política e crítica social. No Trilha de Letras de hoje, nós vamos falar dos slams. E quem está aqui com a gente para falar desse assunto é o W Black, bem-vindo, querido. Obrigado pelo convite. E a Carol Dalfarra, bem-vinda. Vamos falar de slams. Então, o slam é isso, é uma batalha de poesia, né? Então, é tipo uma competição em que o poeta ele tem 3 minutos para apresentar um poema autoral, né? E depois os jurados, que são escolhidos ali na hora, dão as notas, que podem ir de 0 a 10. E aí são 3 etapas. O ideal é você ter 3 poesias autorais decoradas. Você pode ler também, não tem problema nenhum. Ah, pode ler. Tem pode várias ler. regras, assim, como você não pode usar um objeto cênico. Não pode. Não pode ter acompanhamento musical, né? Você faz os 3 minutos da poesia respeitando essas regras e no final você recebe uma nota de um jurado que foi escolhido ali na hora. E aí são 3 etapas. E a diferença de um slam para por exemplo, um sarau de poesia, é que o sarau de poesia não tem a competição, seria isso? Exatamente. O foco do slam é justamente essa competição das poesias faladas, né? E com a performance, etc. O sarau tem mais aquela coisa da poesia falada, o slam já valoriza também a questão da performance, o uso do corpo, entonação de voz, né? Então tem outros critérios que já são levados em consideração para o slam que assim, a ideia do sarau é levada em consideração, mas tem um a mais, que é o lance da performance. Mas tem a coisa da performance, mas não pode usar objeto cênico, não pode. Exatamente. Então é uma performance também, de algum modo, limitada. Assim. É para explorar. É desafiador nesse sentido, É para desafiar o poeta, o artista, né? Ou a artista a usar o corpo, né? A conseguir usar o corpo, a usar a voz, a usar o olhar, a usar o estilo de fala, para poder, né, chamar as pessoas, para poder envolver as pessoas que estão ali assistindo. Porque mesmo dentro da performance, o importante é a poesia, o que você está dizendo, né? Exatamente, a mensagem. A qualidade então, não pode literária ter nada, ou a mensagem. Ou a mensagem que você quer passar. Exatamente. A provocação. Isso. E tem uma ideia muito inerente ao slam, que é que, desde a sua criação e chegada no Brasil, com a Roberta Estrela d'Alva e tudo mais, que é uma ideia de que a cada momento você vai impactar diferente algum tipo de pessoa, né? Então, não necessariamente aquela poesia que você mandou num slam vai ter o mesmo impacto no outro slam, porque são pessoas diferentes, num momento diferente, sabe, um ambiente diferente. Então tem uma questão assim muito peculiar àquele momento, tanto que é muito livre a questão da nota, muito subjetiva para cada jurado. Eu queria falar um pouco mais sobre os temas que vocês tratam nessas competições, né? São temas, como vocês já disseram, polêmicos, que às vezes causam incômodos. Bastante. Quais são esses temas? E se nessas competições, depois que a poesia é dita, há uma espécie de debate, ou seja, há um burburinho, consequência do que foi dito na poesia, não?
Eu acho que, assim, não é nem tanto pelo tema, né? A gente fala sobre racismo, a gente vai falar sobre homofobia, a gente vai falar sobre tudo, né? Então, o que está em pauta Mas eu aí. acho que a Todo qualquer tipo de forma como a opressão. gente aborda, eu acho que às vezes Esse é é um o pouco ponto. impactante. né? Exatamente. A gente aborda da forma Uma real. forma da real. de que é. Até eu acredito no que foi dito pelo Supremo Veredito. E ai de mim se não acreditar, talvez não passe nem mais um dia vivo. Mas eu sou traficante também, hein? Representante de Coelho Neto. A minha índole é a leitura e meu fuzil é o papo reto. Século XXI, onde tudo é comum. Onde o rico só escuta aplausos e eu escuto patum. Onde o rico dorme feliz Quando a ao gente fala da mais. chegada no Brasil, que você já Sim. começou a falar, como surgiu o slam em geral? Ele tem a ver com o rap, em termos de origem? Como é que Sim, totalmente. Anos 90, né? Auge da cultura hip hop, Estados Unidos. E aí o slam surgiu um pouquinho depois, né? O hip hop começou com as batalhas de poesia, com grafite, com break, etc., com os elementos do hip hop. E o slam veio depois, com a ideia de valorizar a poesia que o rap já valorizava, né? Rap é ritmo e poesia. E o slam veio com foco na poesia, né? Das E performances. de negros etc. norte-americanos, não? De como é que é? Eu não sei dizer sabe, como é que foi não. o foco nisso lá. Não. Aqui no Brasil, isso acabou levando esse caminho, né? A gente acabou desenhando hoje, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, a gente tem um desenho muito periférico do slam. Porque o slam não é um campeonato, né? Uma competição específica da poesia marginal, que é o que a Não gente é. faz. Exatamente, não é específico. Né? Uma competição, uma batalha de poesia, qualquer poesia. Qualquer poesia. Com rima, sem rima? Com rima, sem sem rima, na métrica que você quiser, na métrica Exatamente. que você... É curioso que vocês dois já gostavam de literatura, já gostavam de poesia, e aí já escreviam e descobriram que havia o slam. Mas eu imagino que tem gente que faz o caminho contrário, ou seja, a pessoa que entra no slam porque gosta daquele Totalmente, espírito competitivo, dos totalmente. assuntos e tal, e através disso Isso. vai para a literatura. E né? é justamente esse é o grande tchan do slam, né? Porque você atrai a juventude para um ambiente que é na rua, que está todo mundo passando. E é uma linguagem, como pelo menos aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, que tomou essa ideia da poesia marginal, da periferia, atrai muita juventude da periferia, porque a linguagem é inerente a essa galera. Então, atrai todo mundo para lá, conhecem a poesia marginal e aí começam a querer ler, começam a querer fazer rimas mais refinadas, etc. Então, Para acaba você estimulando. escrever, você tem que ter referência. Exato, né? não? Não é Exatamente. Essa questão da temática é muito importante. A temática, ou seja, os temas que vão perpassar seu poema e o jeito de falar de um poema urbano, de slam, um poema aberto como esse. Duas coisas que eu quero falar para vocês. Primeiro, a temática. Como vocês estão vendo, galera, pelo menos nos exemplos aqui que eu dei, a temática vai muito para essas questões sociais mais polêmicas. Mas vocês podem inserir aí, enfim, tem muita galera também ali que representa as questões e as dificuldades da sua vida. Talvez esse não seja seu caso, talvez não seja o seu interesse, talvez não seja o teu foco de reflexão. Mas traz então questões mais existenciais, né? As questões dos sentimentos, dos relacionamentos, do seu eu, do seu ser e do seu estar no mundo nesse momento, seja qual for o seu lugar nesse mundo, né? Sua condição, enfim, existencial, filosófica, social e tudo mais. Vamos falar disso, vamos falar enfim, do que aquilo que está na alma de vocês mesmos, vamos colocar para fora como um grito estetizado que o slam é, como eu defini ali no meu poema. Então a temática, assim, totalmente livre, no caso do slam colegial de vocês, com um único ponto: tem que dialogar com o conteúdo de literatura do bimestre. Outra coisa, o jeito de falar. Galera, a gente tem uma grande divisão na literatura entre prosa, romances, contos, etc., e poesia. E aí todos os tipos de poema. O jeito de falar da poesia é diferente do jeito de falar da prosa. A prosa ela tem mais conexões lógicas, ela é mais organizada. O poema trabalha com imagens, trabalha com, enfim, coisas mais quebradas, né? Não à toa, gente, o desenho do verso. O desenho do verso é justamente para você quebrar com esse encadeamento lógico da prosa. Então, quebra mais a sua linguagem, brinca mais, rima mais, metaforiza mais, porque isso dá essa característica poética ao seu texto. E, claro, né, a gente tem algumas coisas, eu sempre tenho falado isso para vocês.
um ou outro exemplo de inúmeros recursos e modos de dar mais criatividade e um trabalho linguístico melhor para o seu texto, né? Um dos primeiros assim que a gente pode apontar é justamente a questão da sonoridade, galera. Então, o cuidado com a métrica, com o tamanho dos versos, o cuidado com a rima e com todos esses processos de sonoridade. E nesse exemplo aí que você está vendo, por exemplo, não é uma coisa boba. Você poderia criar 2 versos assim. Tem o samba açaí, samba quis, tem o bossa, forró e abacaxis. Eu tive toda uma preocupação aqui em criar uma métrica certinha. Vocês vão ver que o número de sílabas e onde estão as sílabas fortes, praticamente no mesmo momento em nesses 2 versos, o que dá uma musicalidade melhor. Outra coisa também interessante para essa composição literária do texto de vocês é que aqui, principalmente para a galera que estudou romantismo e que estudou modernismo, a gente tem aqui uma temática nacionalista, se referindo a elementos, enfim, né, da nossa cultura, a elementos da nossa natureza, com toda aquela sonoridade tupi, aqui são muitas palavras de origem tupi, o que é um trabalho linguístico. Outra coisa legal que vocês podem fazer, galera, citações, fazer citações. Como assim citações? Trazer trechos de poemas, trechos de letras, trechos de discursos, né, trechos de falas, de pensamentos de filósofos para dentro do seu poema. Nesse trechinho aqui, eu poderia estar lá no meio do meu slam, no meio do meu poema, correndo o discurso, e eu mando isso, ó. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Vejam que eu coloquei entre aspas, para já demarcar que já dizia Camões. Só não muda a fome que naqueles rincões ainda existe no Brasil. Um ótimo exemplo, gente, esse aqui, de como a gente poderia mesclar a sua crítica, o seu discurso atual, em diálogo com o conteúdo de literatura. Hoje eu acordei tipo, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Peguei minha bike, fui à praia, olhei para o mar. Outro verso aleatório, do mesmo jeito, fazendo citações, fazendo diálogo, fazendo reflexões, com os pés fincados na literatura. Outra coisa muito interessante no poema é esse trabalho de consciência do eu lírico. Você pode, em vez de fazer um poema mais discursivo, que represente muitas vezes o seu pensamento, você pode criar uma espécie de personagem, ou seja, de um eu lírico que fala ali naquele poema de alguma maneira. Um exemplo que vocês estão vendo na tela é esse, né? Em referência ao livro Lucíula, que a galera do 2º ano leu, no romantismo, um livro importantíssimo do romantismo brasileiro. E aqui eu fiz um poema em que eu ficcionalizei Lucíula falando. Meu nome é Lúcia, Lucíula, sou deusa, sou anjo, caído. Sem jeito, sem vida, até que veio o amor. Claro, isso é muito pouco, né? Seria só trecho de poema. Tudo isso aqui são trechos, galera. Seriam possíveis trechos que eu inseriria no meu poema, apenas para mostrar para vocês que tipo de trabalho literário, poético, de ficcionalização, de estruturação, de uso de recursos estilísticos vocês poderiam fazer. Esses são só alguns exemplos, vocês poderiam fazer inúmeros outros e brincar com tudo isso. Galerinha, vocês são livres, a temática é livre, eu quero que vocês pensem no poema, eu quero que vocês pensem na linguagem poética, na linguagem literária e brinquem com isso. E quais são as referências de vocês, só de curiosidade? Vocês, tipo, leem poetas clássicos e também, suponho, contemporâneos e amigos de vocês e colegas e tal. Mas vocês gostam dos clássicos, ou seja, da poesia mais formal? Sim, claro. Porque eu não tinha que ler, né? Exatamente. Não existem vários livros sobre poesia marginal. Então a gente começou tendo como base o clássico, Exatamente. né? Drummond, da Hilst. Depois você vai descobrindo várias outras coisas, né? Hoje eu amo a Conceição Evaristo, por exemplo. Elisa Lucinda. E aí você vai traçando um outro caminho. A gente começa a conhecer, né, esses poetas periféricos que acabam sendo silenciados. Começa com o basicão, Exatamente. Eu gostava muito de Paulo Leminski, né? E aí hoje em dia, Carolina Maria de Jesus, Elisa Lucinda. Gente, muito legal. Fiz um poema dialogando aqui com o conteúdo que o 3º ano aprendeu. Eles estudaram modernismo, estudaram o conceito da antropofagia e eu fiz um poema brincando com isso, com essa ideia. Vai passar aí na tela de vocês, eu vou botar aqui. Vocês têm um arquivo, podem ler e fica como exemplo desse trabalho. Como discutir algo, como brincar com algo. Aqui nem tem uma linha, ele é meio fragmentado, um pouco aleatório, muito no estilo modernista. Fica como exemplo. O nome do poema é Antropofagia. Antropofagia.
De barriga vazia, não consigo pensar. Eu peço proteção a Deus, a Oxalá, e as musas, mitos helênicos que nos fazem cantar. Fazer o quê? Antropofagia. Comer, comer, comer. Tu, vós, você, eles, elas, a gente e isso aqui também. Experimentar o experimental, dizia o Ali Salomão. Leio na palma da mão. That is the question. To be or not to be. Já dizia Shakespeare, já dizia Oswaldir de Andrade, amigo e não irmão do Mário. Que Mário? Sim, justamente aquele, de Andrade, da Semana de Arte Moderna, que escreveu Macunaíma, que fez coisas de Sarapantar, o herói sem nenhum caráter. Ser ou não ser? Eis a questão. Contra a memória é fonte de costume, a experiência pessoal renovada. Cantai ao Senhor um cântico novo. Antropofagia, fagocitante magia, mas de barriga vazia não se pode pensar. Então, coma, degluta. Mas o que comer e o que não comer? Eis a questão. O que não comer? Nem sempre é bom engolir sapos. Cuidado com os alimentos processados. Lembre-se da existência palpável da vida contra todos os importadores de consciência enlatada. Nunca coma o que te causa bile, nem o que regurgita acidamente, sic. Alegria é a prova dos 9. Esse mês eu comi 10 contos, 3 romances, 15 músicas, uma visão que eu ouvi na esquina e um homem chamado Oswald. Antropofagia. Vocês viram que eu não olhei o tempo todo para a câmera, né? Estou lendo aqui na minha tela, vocês podem ter um apoio de papel. Eu acho que em outros momentos é mais maneiro a gente gravar, mais interessante. Eu não vou cobrar isso de vocês, que a gente se prepare para as próximas, para ter menos apoio visual, gravar talvez o poema, mas tentem olhar para a câmera de vez em quando, não fiquem apenas lendo para o papel. E outra coisa, sobre esse jeito de falar, eu quero muito a clareza na pronúncia de vocês, eu quero muito a entonação. Talvez vocês tenham que treinar mais do que eu treinei para ler aqui, porque basicamente não foi nada treinado. Por exemplo, né, esse menino aí que vocês vão ver no vídeo, manda bem na rima, manda bem no discurso, só que veja que a articulação dele é um pouco falha, né? Talvez ele precise treinar um pouco. E no caso dele, se ele tiver alguma dificuldade, nesse momento ele teria que falar um pouco mais devagar, por ele falar muito rápido, afobado, às vezes as palavras não saem com clareza. E eu quero ver essa clareza na leitura de vocês, na fala de vocês. Vou fazer um orçamento pra você. Vou pôr no papel. O século desespera aquelas almas que espera caixia. Quer ver? São poucas mulheres para muita bi por moda. Ou muita moda para mulher de abarrete, então corta. Enfim, são algumas das qualidades, alguns dos elementos que eu espero ver nas poesias de vocês. Galera, vamos lá, vamos brincar, vamos dialogar e fazer essa criação poética, né? Que é um brinde ao fim do nosso primeiro semestre. Ok, queridos? Estou ansioso aguardando os videozinhos com as leituras de vocês.